cada um que o Senhor tem levantado para ajudar este grupo. Obrigada, Deus querido, Deus amado, por cada irmão meu, Senhor, que tem sido, Deus querido, Deus amado, uma ferramenta, Senhor, poderosa, Deus querido, Deus amado, para ajudar com que esse evangelismo, Senhor, venha a ser feito. Cada criança, Deus querido, Deus amado, da maior a menor eu te entrego, Pai. As cobre, Deus querido, Deus amado, com o teu sangue. Livra, Deus querido, Deus amado, de todo mal, de toda retaliação das trevas. Toma, Senhor, cada uma, Deus querido, Deus amado, e no nome de Jesus, nos faça, Senhor, instrumentos do teu querer, instrumentos da tua vontade, Pai. Que nós venhamos andar nesse bairro, Pai, e que o seu nome, Senhor, possa ser proclamado, que o seu nome possa ser exaltado. Que vida, Senhor, que porventura ainda não te conhecem, possa te conhecer através das nossas vidas. Pai, que nós venhamos ser luz, que nós venhamos ser sal, que nós venhamos ser discípulos, instrumentos, Senhor, na tua obra e na tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Papai querido, Papai amado, que o seu nome continue sendo exaltado. Pai, toma, Deus querido, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, as igrejas, Senhor, que neste momento há pessoas também prostradas, há pessoas também clamando, Senhor, que o Senhor possa tomar por tuas mãos. Vai de encontro aos meus irmãos, vai de encontro aos meus irmãos que estão enfermos, vai de encontro aos meus irmãos que estão com alguma necessidade, Senhor. As necessidades básicas estão sendo, Senhor, roubadas, Senhor, deles. Vai de encontro àqueles que não têm um alimento, vai de encontro àqueles que não têm, Senhor, uma vestimenta, um calçado. Vai de encontro, Deus querido, Deus amado, aquele que falta, Senhor. Supre, Senhor, toda e qualquer necessidade, meu Deus, no nome de Jesus. Porque por vezes nós estamos, Senhor, rodeados de bênção, e mesmo assim, Senhor, nós reclamamos, Pai. Que nosso coração, Senhor, venha ser grato. Que o nosso coração, Deus querido, Deus amado, venha ser um coração, Senhor, com gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem dado, Senhor, para as nossas vidas. Seja um pouco, Senhor, mas seja, Deus querido, Deus amado, vindo de tuas mãos, Senhor. É grandes coisas. Papai querido, Papai amado, vai de encontro, Senhor, aos meus irmãos que se encontram, Senhor, nos vícios, Senhor, das drogas, das bebidas, Pai. Pai, no nome de Jesus, toma por tuas mãos, os liberta, os cura, os sara, Senhor, deste mal. Pai, toma, Deus querido, Deus amado, os meus irmãos, Senhor, que estão, Senhor, afundados numa depressão, que estão afundados, Senhor, em suas ansiedades, que as suas mentes, Senhor, estão totalmente bagunçadas e conturbadas. Pai, que o Senhor possa ser Deus. Todo espírito suicida, todo espírito homicida, Pai, retira, Deus querido, Deus amado, do nosso meio, Pai. No nome de Jesus, Papai querido, Papai amado, que nós venhamos, Senhor, declarar todos os dias sobre a nossa vida espírito de vida, Pai. Papai querido, Papai amado, no nome de Jesus, arranca, Senhor, das nossas vidas, do nosso meio, da nossa família, Pai, todo espírito de morte, todo espírito contrário, no nome de Jesus. Pai, que o seu sangue, Senhor, venha verter poder, Senhor. Passa, Senhor, sobre cada lar. Toma, Senhor, cada lar aqui representado por tuas mãos. Que o Senhor possa adentrar lá dentro, adentrando com salvação, com cura, com libertação, meu Deus. Liberta-nos, Pai, de nós mesmos. Liberta-nos, Pai, em nome de Jesus, de todos os pecadinhos, de tudo aquilo, Senhor, que nós por vezes falamos, isso não nos afasta, isso não tem nada a ver, mas são essas pequenas brechas que têm nos afastado de Ti, que tem feito, Deus querido, Deus amado, que o Senhor não tenha falado mais conosco, ou melhor, com que nós não ouvimos mais a Tua voz, que nós venhamos perdendo a nossa sensibilidade, Pai, no nome de Jesus. Converte, Senhor, as nossas vidas, os nossos maus caminhos. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos andar pela palavra, nós venhamos andar em fé, nós venhamos andar em unidade, em comunidade, em união. Paizinho querido, Paizinho amado, no nome de Jesus nos ajuda a vencer, Senhor, as astutas ciladas do adversário. Nos ajuda, Deus querido, Deus amado, a vencer o mal. Nos ajuda, meu Deus. Vai de encontro, Senhor, Deus querido, Deus amado, às FEBEMs. Vai de encontro, Senhor, as casas, Senhor, ali, Senhor, em nome de Jesus, onde houver um jovem, uma adolescente que está nesse momento com a sua liberdade privada. Pai, toma, Senhor, esses jovens, esses adolescentes e até mesmo essas crianças, Pai.
Oh Deus, no nome de Jesus, por vezes elas foram abandonadas pelos seus pais, elas não têm uma estrutura familiar, mas que em nome de Jesus elas possam, Senhor, alcançar, em nome de Jesus, graça, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, que elas possam, Senhor, te achar, Pai, porque o Senhor é Salvador, o Senhor é libertador. Pai, vai de encontro a essas crianças, a esses jovens, as livrando, Deus querido, Deus amado, de tudo aquilo que o inimigo da alma tem tramado e arquitetado, para que no futuro, Senhor, elas venham, Senhor, ser homens, Senhor, ser mulheres, Deus querido, Deus amado, em que desagradam a tua santa face. Pai, no nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, aos presídios, às cadeias, vai de encontro ali, Senhor, onde houver, Senhor, um homem, uma mulher, Senhor, em situação, Senhor, em nome de Jesus, de prisão. Pai, toma, Senhor, que eles venham se converter dos seus maus caminhos, que eles venham se examinar, e que eles venham, Deus querido, Deus amado, quando sair, Senhor, desses lugares, eles venham sair transformados, restaurados, no nome de Jesus. Papai querido, Papai amado, vai de encontro aos orfanatos. Toma, Senhor, essas crianças, Senhor, que estão aí, Senhor, que não têm uma família e estão, Senhor, nessas casas, Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa pôr pessoas, Senhor, que possa amá-las, que possa educá-las, mas se assim, Senhor, não acontecer, que nesses lares de acolhimento elas venham encontrar amor, elas venham encontrar carinho, elas venham encontrar, Deus querido, Deus amado, paciência, elas venham ter educação, Pai, no nome de Jesus. Papai querido, Papai amado, vai de encontro, Senhor, aos asilos. Toma, Deus querido, Deus amado, os nossos idosos por tuas mãos, que tanto já fizeram, que tanto contribuíram, Senhor, para a sociedade, e nesse momento, por vezes, eles são até esquecidos ali por seus filhos, por seus netos. Pai, que o seu Santo Espírito possa abraçá-los, que o seu Santo Espírito possa ser com eles ali de uma maneira especial e de uma maneira grande, porque por vezes, Senhor, eles choram, Senhor, porque não tem, Senhor, em nome de Jesus, um carinho, um afeto. Toma, Deus querido, Deus amado, por tuas mãos, meu Deus, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem puder ficar sobre os pés, vamos continuar adorando ao Senhor essa noite. Noite de campanha, noite de propósito. Noite a qual muitos podem faltar, mas o Rei dos Reis não falta. Ele nunca falta. Onde há verdadeiros adoradores, onde 2 ou 3 do seu nome estão reunidos, o Senhor se faz presente, amém? Feche os teus olhos e ore comigo. Pai amado, querido e santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença. Senhor, por esse momento, Pai, ao qual reunidos vamos te adorar, te bendizer, te exaltar. Pai, que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça. Senhor, que tiramos a sandália dos nossos pés para adentrar na tua presença, porque esse lugar é santo, Senhor. E nós precisamos, Pai, diminuir para que o Senhor cresça. Senhor, nós precisamos ser limpos para que o Senhor apareça. Pai, nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito para que a tua vontade, Senhor, se faça no nosso meio. Obrigada, Senhor, por esse momento. Pai, por cada rosto que eu já vi aqui. Senhor, por aqueles que estão vindo, traz paz. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Pai, recebe, Pai, esse momento, Senhor, de adoração que é toda para Ti. É o que eu te peço essa noite, Senhor. Fica aqui, Senhor, e faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar aplaudindo ao Senhor.
Por
Recebe, Pai, o nosso louvor, Senhor. Nós somos tão falhos, tão pequenos, mas o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor não age como o homem agiria. Cuida de tudo, Pai. Tudo está na palma das tuas mãos, Senhor. Desde o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor tem cuidado de tudo. É verdade. E é isso que eu preciso, Pai. Ser cuidada por Ti. Louve comigo. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por ali. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra Ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder mudar. Passa um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas faz o salve das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Assim, eu dou
Agora, sem a tua presença, Pai, nada vai. Nada vai para frente. Nada vai para o lugar certo. Nada se encaixa. Mas onde o Senhor está, algo acontece. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada um, por cuidar de cada detalhe, Senhor. Tudo está na palma das tuas mãos e nada foge do teu controle. E as palmas é toda para Ele. Das nossas guerras, das nossas batalhas. Nos ensina, Senhor, a todos os dias a lutarmos com as armas corretas, a lutarmos em jejum, em oração, em súplica e em intercessão. Pai, que nós venhamos empregar as nossas forças, Pai, querendo ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Qual é a tua palavra? Quais são os teus desígnios, quais são os teus decretos, Pai, para que sejamos vitoriosos, assim como o Senhor é vitorioso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
imutável é. Nunca muda, nunca falha. Tu és o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa efetuar os seus grandes feitos nesta noite, Pai. No nome de Jesus, toma as nossas vidas. O centro da adoração é toda tua. Todos aqueles que aqui estão aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Tu és vitorioso e as palmas são para o Senhor. Em nome de Jesus. Eu salvo o povo de Deus com a paz, o amor e a alegria de Cristo. Amém? Amém. Então você pode ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Peço a compreensão e o perdão dos meus amigos, das minhas amigas pelo meu pequeno atraso, por conta do trabalho e do trânsito. Aleluia, Mas o mais Jesus. importante é que nós aqui estamos Amém, Jesus. para exaltá-lo juntos. Aleluia. Estamos numa campanha Eu creio, Jesus. que, se nós olhássemos para a prática da fé atual em muitos lugares, é coisa rara. É muito comum a gente ouvir propósitos ou campanhas ou divulgações para que nós sejamos abençoados, para que a cura nos alcance, para que determinada área da vida de alguém seja alcançado. Mas o que o Senhor nos deu de direção é que nós nos humilhemos. É que nós nos esvaziemos de nossas paixões, de nossas fraquezas, de nossas opiniões, de nossas convicções, para que Ele possa fazer o seu querer e a sua vontade. Aleluia, Jesus. Então vamos orar, pedindo para que Ele manifeste em nós essa purificação, essa transformação, essa visitação, Creio, Deus. para que o novo de Deus chegue na minha e na sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, Tu és o centro, a vida e a verdade. Sim, Deus. Nós te entregamos o nosso coração, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos o nosso quebrantamento de alma e de espírito e te pedimos para que o Senhor governe este culto, Sim, Jesus. que não haja em nós nenhum mau sentimento, Eu creio, nenhuma Deus. postura de vaidade, de soberba, que possa Eu creio, impedir Jesus. o seu agir sobre o mais profundo do nosso ser. Eu creio, Deus. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo mal, Em nome de que Jesus. nós possamos honrá-lo por encontrar em cada um de nós corações voluntários que querem a Ti, sobre tudo e em tudo. Que o Seu nome seja glorificado e que o Senhor governe toda essa noite de humilhação, em cada oportunidade, na oferta, no dízimo, na ministração da palavra, em todos os clamores e canções que nós ofertaremos ao Senhor neste lugar. É em nome de Jesus que nós oramos e todos dizem amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor essa noite. Nós vamos agora ler a nossa Bíblia, acessar a nossa Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pedro, capítulo 5, versículo 6, que é a passagem tema deste propósito, dessa campanha. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém ainda não encontrou, diga, me espera. Acho que todos encontraram. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Tome seu assento, por favor.
Eu não faço ideia de como foi seu dia. Eu não faço ideia do que cada um dos meus amigos e minhas amigas estão vivendo nos últimos dias. Quais são suas angústias, quais são suas frustrações, quais são suas alegrias, quais são suas conquistas. Mas, independente do seu cenário, este texto, esta palavra, nos convida a entender uma coisa. Se nós nos colocarmos debaixo da potente mão do Senhor, entregando a Ele uma verdadeira postura de quebrantamento, de renúncia, de você não se render e não achar que o que você experimenta hoje te define, mas sim crer que se entregar diante dele, se esvaziar, sabe? Se colocar numa postura de servo que entende que por si só ele não tem muito o que ofertar, que por si só talvez falte até como falar, como orar, mas se existir uma verdadeira postura dizendo: eu tenho total consciência de que não sou nada, se o Senhor me permite usufruir de alguma coisa é por sua bondade e misericórdia, se eu tenho falhado e se eu tenho deixado a desejar em algum aspecto da minha vida, por favor, me dá sensibilidade para compreender o que precisa ser modificado. Aquilo que eu tenho força para fazer, me dá coragem. Mas aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não sei o que fazer, realize em mim um novo, Senhor. Se nós conseguirmos assumir essa postura, entenda que a parte B desse versículo seguramente vai se concluir na minha e na sua vida. Porque se nós nos colocamos debaixo de suas potentes mãos, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu senhorio, se nós nos entregamos no momento certo, Ele vai entregar uma nova capacidade. Ele vai trazer o de repente do Senhor para mim, para a sua vida. Ele vai nos encher, Ele vai nos honrar e Ele vai nos elevar de situação. O nosso passado será aprendizado, será fortalecimento, será tratamento para o que Ele tem a fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Que isso não seja só de boca para fora, mas que o seu coração queime ao fazer uma afirmação como essa. Amém? Amém. Glória a Deus. Como nós sabemos, esta campanha tem por desejo realmente buscar a Deus, realmente se humilhar. Eu só quero pedir aqui, primeiramente, que a bispa tenha a oportunidade. Na sequência, nós vamos ter o primeiro momento de oração em nome de Jesus. Bispa, por favor. Aleluia. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Dia de semana é meio complicado, né? O povo trabalha, chega meio embora, né? Mas o Senhor dá força, porque Ele é Deus. Eu louvo a Deus por mais uma terça-feira, porque o Senhor, Ele é um Deus tão bom, Ele é um Deus maravilhoso, que eu tenho uma vez para contar aqui do meu neto, né? Nós estamos em oração, né? E ele, desde pequenininho, ele é apaixonado por futebol, ama a bola. E ali em Ourinhos tem algumas facilidades dele aprender melhor, ele cresceu ali tendo um time. E a primeira vez ele não foi chamado, e ele ficou no aguardo, e o líder dele é evangélico, ainda comentou, se for da vontade de Deus, ele vai participar, né? Ele vai ser chamado. E eu fiquei feliz por ele ser evangélico. E para a glória do Senhor, ele foi chamado, foi para lá ontem. Minha filha está triste e feliz, porque fica saudade. Porque ele só vai estar em casa quando não tiver jogo, né? O final de semana que não tiver jogo. E aí ele pode vir para casa. Mas a escola dele vai ser lá
Os treinos vai ser lá. E logo, logo nós vamos ter mais novidade. Porque Jesus é bom. Então, quero contar essa bênção. Porque como esse mundo está tão terrível. A gente tem um jovem, né, dentro de um lugar, aprendendo de dois lados, né? Futebol e estudo é importante. Amém? E quero dizer para a igreja, alegra o coração. Está todo mundo vivo. Quem está vivo aqui? Glória a Deus. Quem está com saúde aqui? Glória a Deus. Quem almoçou hoje? Glória a Deus. Quem tomou café hoje? Glória a Deus. Então vamos dar umas palmas para o Senhor bem forte. Ele é digno. Ele merece. Mas é para Ele. É para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meu filho, ele é o mais velho, mas ele é o mais fraco, sabe, para reclamar as coisas, sabe? Mas é uma bênção. Mas se dói uma unha, ora por mim, mãe. Mas eu creio que o Senhor vai dar força e vigor, em nome de Jesus. E vamos lá. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Como nós temos feito todas as terças-feiras, é hora de se prostrar. É hora de se entregar. Não faça disso como apenas parte de um ritual. Entregue seu coração, libere a palavra que o Espírito Santo colocar no seu interior, mas se prostre, busque a presença do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, em meio a tudo que enfrentamos, em meio a tudo de errado que nós escolhemos, tudo que não te louva que nós fazemos ou pensamos, e até mesmo sentimos, o Teu Espírito Santo nos convida a não desistir, a não nos entregar, a não retroceder, em Ti confiar, em Ti lançar toda a nossa ansiedade, em Ti ofertar uma sincera oração, um verdadeiro diálogo de um filho que sente vergonha e que se entristece por falhar diante do Senhor, que Te agradece por ser longânimo, por ser tardio em se irar, por sempre nos dar a cada manhã a Sua misericórdia para nos renovar. Por isso nós apresentamos diante do Senhor o altar pessoal de cada um de nós. O mínimo espaço que tiver sujo, que não tiver bem cuidado. Se os nossos corações estiverem contaminados com maus pensamentos, com emoções sujas, profanas, se houver em nossas mãos algo que não te bendiz, por favor, Paizinho, nos perdoa.
Nos perdoa se existir em nós uma postura de julgar, determinar quem é salvo e quem não é. Só o Senhor sabe. De se intitular acima de alguém, achar que conhece mais do que alguém. Se nós apontamos o erro do outro e não te pedimos perdão pelos nossos erros. Se nos rendemos às paixões da nossa carne, aos nossos vícios, às nossas iniquidades e achamos que isso é normal, que isso faz parte de nós, por favor, Paizinho, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Pois o Senhor nos deu um domingo tão especial, uma santa ceia, um culto maravilhoso, uma palavra tão poderosa, cheio da tua unção, cheio da tua graça, uma consagração que nos encheu e nos preparou para essa noite que foi tão especial. Ainda assim, vagamos em pensamentos, nos acovardamos, temos pouca fé, não entregamos ao Senhor nossas primícias, a primeira parte de tudo que há em nós. Perdão, Senhor, e por favor, Tu és aquele que opera o querer e o efetuar. De Ti vêm as boas vontades, os maravilhosos dons, o propósito da eternidade. Nos envolve, Senhor, em Ti. Nos envolve, Senhor, e nos enche com o Teu amor, com a Tua cura. Nos permita ser um povo que Te busca, que Te bendiz, que Te engrandece, que Te louva, que Te serve com devoção e com alegria. Nos ensina, Senhor, a trilhar um caminho de obediência, de fidelidade, de constância, porque nós não queremos parar pelo caminho. Nós não queremos tirar a mão do arado, Paizinho. Nós não queremos envergonhar o Teu santo nome, nós não queremos ser pedras de tropeço, nós não queremos escandalizar o Evangelho, nós não queremos Te servir só de falar. Nós não queremos apenas cantar, nós queremos louvá-lo, exaltá-lo, celebrá-lo. Nós não desejamos apenas o conhecimento da letra, nós desejamos ser o alvo da Tua unção, ser uma curva diante do Teu altar para impactar gerações. Pai, tudo isso é para o Teu louvor. Todo este clamor é para a Tua graça. Todo este anseio é somente para bendizer o Teu nome. Todo clamor é somente para alcançar o Teu coração. Todas as petições têm por objetivo primário Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Nós somos Teus filhos. Nós somos obra de Tuas mãos. E não há nada nessa terra mais importante do que a Tua presença. Isso não é para parecer bonito aos outros que nos olham e nos ouvem ao declarar. Isso não é para impressionar alguém na terra. É somente para que os Seus olhos nos vejam. É somente para que o Senhor se sinta feliz ao contemplar um povo que Te busca.
é, acima de tudo, contemplar um povo que não se entrega às propostas deste tempo. Nós precisamos do Senhor. Nós confiamos em Ti, Paizinho. Nós temos a necessidade de Te entregar tudo que há em nós. Antes de recebermos Suas promessas e Suas bênçãos, nós queremos ser a Tua igreja, a Tua habitação, a Tua noiva. Antes de adentrarmos para as bodas, queremos estar agindo de forma prudente, com azeite bem cuidado, com as lamparinas acesas. Nos molda, Senhor, e nos muda para o Teu louvor. Nos transforma e nos mostra quem Tu és para cada um, nos santificando, nos transformando e nos fazendo reflexo da Tua glória. Perdoa-nos pelas vezes que nós esquecemos disso. Perdoa-nos pelas vezes que nós nos desviamos disso. Perdão pelas vezes que nós não Te glorificamos e não adoramos em espírito e em verdade. Seja o centro, seja a rocha, o fundamento, a convicção e a busca. É debaixo deste clamor que nos humilhamos, confiamos e profetizamos em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Orar é bom, né, gente? Fala sério. Não é gostoso orar, conversar com o papai? Você sente o seu coração em paz quando você conversa com Deus? Tem gente que fala que é bom ir no psicólogo, fazer terapia. Eu acredito. Mas eu acho que nada se compara a falar com aquele que nos criou. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Mulheres, vem louvar o Senhor. Aplauda o Senhor por essas vidas. Grupo de Mulheres Unção Divina. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Que ainda está de joelhos dobrados.
dilemas, a perseguição só aumentando e a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que ainda está de joelhos dobrados, que nunca abandona a fé em meio aos dilemas, e a perseguição só aumentando, a igreja vai rompendo em fé. Ninguém vai derrubar um povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, somos resistência. Resistimos ao pecado, Resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência, nós somos resistência. Resistimos ao pecado, resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência, nós somos resistência. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Um povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. Nós somos resistência, que não se vende e não negocia fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência. somos resistência. E as palmas é toda pra ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos só vamos dar aqui para dízimos e ofertas em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor por essa vida. Jesus, nos dá graça, vigor, tira de nós todo cansaço mental e físico. E nos dá força, Louvado Jesus. seja Deus. Eu creio, Deus. Nós Receba, estamos em abril, Jesus. é isso? Aleluia. É quase meio do ano, foi embora. É, De novo. glória a O Deus. Senhor nos ensina a contar os nossos dias. Eu creio, Jesus. Porque Aleluia, Jesus.
Nós temos a graça de viver com um propósito, não apenas existir na terra. Verdade. E isso é um Deus. privilégio. Amém? Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Receba o louvor da tua filha, Deus. Que envia sobre ela a tua unção, Jesus. A tua graça, Deus. Em nome de Jesus. Tu és poderoso. Tu és majestoso. Conselheiro. Ah, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Sou Espírito Santo. Estou preocupado com a igreja moderna. Sincretismo religioso se misturou com a crença. É entretenimento para todo lado. Templos apainelados, mas a noiva de Cristo está em ruínas. Os louvores são para alcançar as views nas mídias. O que está em alta é se autopromover. Mas eu permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção. O céu não considera a iniquidade normal. O homem tem que se arrepender. Desperta, desperta. É muita histeria sem a verdadeira adoração. Eu conheço cada coração. Desperta,
belíssima canção. Querido, quando o povo de Deus se coloca debaixo de uma visão profética e busca no Senhor o direcionamento para as canções, para o clamor, para o seu jejum, o Senhor conecta as peças com perfeição, Senhor. Ao ponto de Ele nos ensinar que Ele nos quer tanto próximo, quer tanto desde o Éden, um relacionamento diário, constante, que Ele revela que o Teu Espírito Santo tem ciúme de você, tem ciúmes de mim. Nós somos templo do Senhor. Ou seja, Ele quer habitar, Ele quer visitar. O que impede que isso aconteça é que nós não nos lembramos que o Senhor não coabita com a perdição. O Senhor não coabita com as trevas. O Senhor não se envolve naquilo que a gente faz de errado. Ele nos deixa livre para escolher o nosso caminho. Mas como Ele diz, venha até mim, que eu chegarei a vós. Aleluia! Que a gente possa aprender com isso, amém? Mais um momento de oração em nome de Jesus. O cooperador Vitor vai começar aqui o nosso clamor. Você não deixe de buscar. Meu Deus! Leis, libera sem fio, por favor. Aleluia! Meu Deus! Som. Há mistério na terra! Aleluia! Glória a Deus! Eu creio em Jesus! Eu creio em Jesus! Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma noite aqui na Tua casa, Senhor. Mais uma noite aqui, Pai, onde nós temos muito a pedir perdão. Estarmos aqui, Pai, na Tua casa hoje, nos humilharmos, Pai, a Ti e acreditar, Senhor, que a gente pode ser melhor. Acreditar, Senhor, que o Senhor tem planos em nossas vidas. Acreditar, Senhor, que o Senhor é o Senhor da nossa história. Que tudo aquilo que a gente tenta carregar, Pai, sozinho a gente não vai conseguir. Tudo aquilo que a gente tenta carregar nas nossas costas, Pai. Todo mundo, todos os problemas, oh Senhor, como é difícil, Pai. Mas o Senhor diz que a gente, quando estamos cansados, quando estivermos ansiosos, que tudo a gente deixe em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é o que cuida. É o Senhor que mostra os caminhos. É o Senhor que transforma vidas. Oh Senhor, Senhor querido, Senhor amado, perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos os momentos, Pai, que a gente esqueceu de lhe agradecer a cada manhã, a cada despertar. Oh Senhor, nos perdoa, Pai, em todos os momentos que o Senhor está nos livrando, Senhor, do mal. Oh Pai, nos perdoa, Senhor, nos momentos dos nossos pecados, Pai, nos momentos que a gente transgride, nos momentos de iniquidade, Senhor, porque aí muito temos que andar, muito temos que aprender. Oh Senhor, nos transforme, Pai, nos faça entender o que é ser um servo de verdade, Pai. Oh Pai, tantos momentos, Pai, tantas coisas que a gente vive. E aí muitas das vezes a gente no final de um dia simplesmente não ora, não agradece por aquele momento. Oh Senhor, a gente não pode lembrar de Ti somente nos momentos de tristeza, de aflição. Por mais que o Senhor diga que o Senhor consegue o seu fardo leve. Aleluia. Mas eu creio, Senhor. Eu creio que a gente também tem e precisa, Pai, lembrar de Ti em todos os momentos, Pai. A gente precisa acreditar, Pai, e estar contigo em todos os momentos, nos momentos de felicidade também, nos momentos de vitória. É lembrar de Ti sempre, louvar, Te adorar, em espírito e em verdade, Pai. Oh Senhor, nos perdoa, Pai, nos momentos que a gente deu espaço
espaço, Pai, para o inimigo lançar flechas em nossas mentes. Oh, Senhor, nos perdoe, Pai, nos momentos que a gente não fechou as brechas, Pai, para que o inimigo sopre coisas desnecessárias em nossas mentes. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Os momentos que eu deixei de jejuar, nos momentos que eu deixei de orar mais, nos momentos que eu deixei de ler a Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, eu sei que nós todos ainda precisamos caminhar muito, Pai. Eu sei que nós todos precisamos entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ti, Pai. Eu sei que nós precisamos nos converter verdadeiramente a Ti, Senhor. Porque tudo que o Senhor fez por nós na cruz, Pai, tudo que o Senhor passou, todo o sofrimento, toda a angústia, por todos nós. E muitas das vezes a gente nem lembra o que o Senhor é. A gente só quer lembrar, Pai, o que o Senhor faz, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque a gente acha que esse lugar aqui nos vende a prosperidade, Senhor. Mas confundimos que a prosperidade não é riqueza, Pai. A prosperidade é estar contigo, ter um emprego, ter uma família estabilizada, Pai. Ter momentos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos perdoe, Pai. Eu lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, Senhor Deus Santo, maravilhoso és Tu, Pai. Glorificado e exaltado seja Teu nome, Senhor. Faça aqui das palavras do Seu servo a côncio humilhado diante de Ti, e eu entro a Sua presença agora, fazendo o mesmo. Me diminuindo diante de Ti, te apresentando, Senhor, a minha vida, te pedindo perdão por tudo aquilo que eu fiz no dia de hoje que não te louva. Por todo momento ao qual eu fui fraco, pelos momentos, Senhor, ao qual eu deixei de me conectar com o Senhor. Crer, Senhor, que o Senhor está comigo em todo o tempo e querer fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Oh, Pai, governa não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos que aqui estão, que confiam em Ti, Senhor, e estão participando dessa campanha, Senhor, de humilhação, onde todos reconhecem, Senhor, que precisam cada vez mais estar conectados com o Senhor, deixando cada vez mais os nossos erros de lado, as nossas soberbas, como aqui foi cantado, o nosso ego, nosso lado de querer fazer tudo, entendendo que somos nós mesmos que fazemos. Sabemos e conhecemos que tudo vem de Ti e tudo é por Ti. Sabemos que a Sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então te pedimos, Senhor, reina e governa as nossas vidas. Toma conta, Senhor, dos desejos de nossos corações. Toma, Senhor, a direção dos nossos pés, das nossas decisões, de tudo aquilo que vamos fazer, Senhor. Que temos a preocupação de estarmos glorificando o Seu santo nome, Senhor. Que possamos ter, Senhor, o Seu Filho Jesus Cristo como exemplo no nosso dia a dia. Que tudo a qual vamos fazer, Senhor, nos baseamos naquilo que Ele fez aqui. E que 1% do que fizermos, Senhor, estaremos sendo bem próximos do Seu Santo Filho, pois tudo que Ele fez aqui foi para mostrar que é possível viver aqui. Que é possível viver nesse mundo e crer, Senhor, nas Suas promessas e em tudo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos continuar caminhando em Sua direção, Senhor, sem tropeçar os nossos pés. E se nós tropeçarmos, temos a certeza que a Sua mão está direcionada e apontada para nós, para que nós possamos se reerguer, crendo e confiando que o Senhor continua caminhando e nos dando a direção. Que nessa noite não seja diferente, Senhor. Que o Seu Santo Espírito passeie nessa casa, visite e recolha cada oração aqui apresentada a Ti, Senhor. Cada pedido de perdão, cada arrependimento. Aqueles que se sentem fracos, que possam se sentir forte em Ti, pois sabemos que só de Ti, Senhor,
Venha as nossas forças são renovadas como chegamos na sua casa e estamos dispostos a te adorar verdadeiramente. Como vemos com os nossos corações voltados para te adorar e esquecer tudo que está se passando lá fora. E disposto a se conectar com o Senhor 100%. Entender que humilhar diante de ti, Senhor, é entender que o Senhor está governando, Senhor, as nossas vidas. Que isso faça parte do nosso dia a dia, que isso faça parte do nosso pensamento. Ler e conectar, Senhor, contigo através de orações, os nossos desejos, os nossos anseios, que eles estejam tudo debaixo das suas mãos. Entregues verdadeiramente, Senhor, para o Senhor fazer a sua vontade. Pai, visita cada mente aqui, Pai. Que todos aqui, Senhor, tenham voltados para fazer o melhor a Ti. Que tudo seja para glorificar e exaltar o Seu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e espero que o Senhor tenha ouvido as nossas orações e colhido cada uma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Jesus. Pai, mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez, Deus querido, Deus amado, declarando, Senhor, e colocando a minha vida como Tua. Pai, estamos, Senhor, há 11 semanas, Deus querido, Deus amado, nesse propósito de humilhação. Pai, que nós venhamos estar entendendo aquilo que o Senhor quer, Deus. Pai, abra nossa mente, abra o nosso coração. Nos desperta, Deus querido, Deus amado, a viver um evangelho verdadeiro, não um evangelho de fachada. A não sermos, Senhor, adoradores e crentes somente, Deus querido, Deus amado, dessas 4 paredes. Mas que sejamos, Deus querido, Deus amado, verdadeiramente luz do mundo e sal dessa terra, Senhor. Que venhamos estar, Deus querido, Deus amado, de maneira, Senhor, insana, clamando, Senhor, o Teu evangelho, Deus querido, Deus amado, a toda e a qualquer criatura. Porque é tempo, Deus querido, Deus amado, de clamar, de chamar, Deus querido, Deus amado, a atenção para o Teu reino, Pai. Porque muitas pessoas estão se perdendo. Pai, que nós venhamos, Senhor, descer em súplica, em humilhação e em jejum. E eu só clamo, Deus querido, Deus amado, esse avivamento e esse ato de humilhação, Senhor, para esta casa. Mas que o meu clamor, em nome de Jesus, possa alcançar, Senhor, outras igrejas, outros altares. Que o Senhor possa tirar verdadeiramente a soberba do nosso meio. Todo eu sou, Senhor, do nosso meio. Que verdadeiramente nós venhamos buscar, Senhor, a Tua face. Que nós verdadeiramente venhamos, Senhor, pedir àquele que é dono da igreja aquilo que Ele quer, Senhor, nos seus altares, aquilo que Ele quer, Senhor, sendo pregado, aquilo que Ele quer sendo louvado, Pai. Porque chega do nosso egocentrismo, chega, Senhor, de fazer as nossas vontades, seja de ser guiado pelo nosso coração, que é enganoso, que é pecaminoso, que vai sempre condizer com os desejos que anseia a nossa carne, meu Deus. No nome de Jesus, que venhamos verdadeiramente nos humilhar diante as Suas potentes mãos, Pai, para que ao Seu tempo verdadeiramente o Senhor venha fazer sobre nós, Pai. Mas, Pai, que nós não venhamos buscar exaltação, Senhor, dentro dos homens, mas que nós venhamos buscar exaltação, Senhor, diante de Ti, Pai. Pai, que as nossas vestes sejam mais alvas, Senhor, do que as brancas neves, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que quando nós orarmos, o Senhor aí dos céus possa escutar o nosso clamor, que daí dos céus o Senhor possa dar atenção àqueles que estão falando aqui na terra, Pai. Pai, que verdadeiramente, Senhor, que esta canção que a Tua filha trouxe essa noite possa ser, Senhor, possa ter atingido os nossos corações como uma flecha, Pai. Porque é verdade. Chega do holofote, chega de, Senhor, está tudo, Senhor, em nós mesmos. Porque tudo é para o Senhor, tudo é o Senhor. Porque tudo é sobre o Senhor, Pai. Pai, há homens
homens, há mulheres se exaltando, procurando exaltação própria, a buscar, Senhor, conhecimentos vãos, que por muitas vezes confunde corações, confunde mentes, ao invés de atrair, afasta, Senhor, as pessoas da tua presença. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos buscar, Senhor, ter um espírito de humildade, Pai, para que nós façamos qualquer coisa, Pai, a humildade, Senhor, venha vir em primeiro, Pai. Papai querido, Papai amado, no nome de Jesus, nos ajuda-nos, Pai, a vencer as nossas paixões, ajuda-nos, Pai, a vencer, Senhor, a nossa carne, ajuda-nos, Pai, a vencer o inimigo da nossa alma, que peleja todos os dias, querendo nos tragar, querendo nos contar mentira, tentando nos levar para o engano. Pai, no nome de Jesus, que a nossa mente, que o nosso coração venha estar quebrantado, Senhor, diante da tua presença, Papai querido, Papai amado, que o Senhor seja o centro, Senhor, de todo e qualquer louvor, que o Senhor seja o centro de qualquer palavra, que o Senhor seja o centro, Deus querido, Deus amado, de toda e qualquer oportunidade, que o Senhor seja o centro, Senhor, de qualquer dança, Senhor, de cada ato profético, no nome de Jesus. Pai, o Senhor tem todo o poder, Pai, toda a honra, toda a glória e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Deus é lindo demais, irmãos. Deus nos ensina em cada oração, em cada louvor, em cada gesto em que nós nos diminuímos, em cada vez que nós o buscamos de forma genuína, ciente de que nós somos criatura, nós somos filho de Deus, e que Ele, por ser o Pai, sabe o que nós devemos fazer, cuida de nós e nos direciona nessa terra. Amém? Amém. Queria chamar aqui, por gentileza, o cooperador Diego. Convido a igreja a ficar em pé. Hoje nós chegamos no 10º dia, praticamente a metade do nosso propósito, da nossa campanha. Não, hoje é o 10º. 10º dia. Então que a gente possa estar ciente e assumir a responsabilidade de não quebrarmos essa campanha. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelo céu do Senhor. Meu amado, meu Senhor e meu Deus, nós te amamos tanto. Nós te glorificamos por ser um Deus presente. Um Deus que nos deu a graça de orarmos, de nos abandonarmos em tuas mãos e ainda recebermos o que há de mais especial, que é mesmo sendo limitados e pequenos, sermos seus instrumentos ao ministrarmos a tua palavra. E eis aqui o homem que o Senhor chamou para ser tua ferramenta essa noite. Nós clamamos como igreja para que o teu Espírito Santo, a tua graça, o teu fogo, a tua ciência e a tua unção seja sobre ele. Que da planta dos pés ao último fio de cabelo, ele seja envolvido pelo Senhor, capacitado pelo Espírito Santo para entregar aquilo que o Senhor tem reservado para nós essa noite. Seja, Senhor, aquele que governe o seu falar, o seu pensar, e que o seu filho seja uma curva, seja realmente uma continuidade do Senhor diante deste povo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, e a igreja aplaude o Senhor. Saudamos a igreja com a paz, amor e igreja de Cristo, amém? Amém. Abram em Hebreus 6, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Deus. Hebreus 6, versículo 1. Enquanto você abre, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer mais uma vez a confiança dos meus pastores, da bispa. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. E você se assenta em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Tema dessa noite, diga arrependimento. Arrependimento. Glória a Deus. Lendo essa mensagem linda aos Hebreus, eu pude observar algumas coisas enquanto você lê comigo, a gente já destrincha o texto. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, nós estamos dizendo sobre as leis e sobre tudo aquilo que Jesus nos deixou como exemplo. Prossigamos rumo à maturidade, porque nós devemos crescer nele, na graça. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis. Arrependimento. Não podemos lançar fora o arrependimento do que, Diego? De atitudes inúteis e que conduzem à morte. Do que? Da fé em Deus. A primeira coisa que eu notei aqui: quem se humilha não cobre iniquidade. Sua própria natureza não o tira da lei. Humilhação é reconhecer quem somos e para onde estamos indo. Quem não se humilha não reconhece que peca. Aleluia. Eu quero falar mais um pouquinho sobre esse tema e eu volto a pregar. Romanos 3,19 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, ou diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. O primeiro aspecto de uma pessoa que se humilha, de uma pessoa que se arrepende e de uma pessoa que sabe, que reconhece, ela primeiro reconhece a lei. Primeiro ela aprende sobre a lei a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. Isso não é para dizermos que nós estamos obedecendo a lei. Não é para dizermos que somos bons uns para os outros. Mas a lei serve para reconhecermos que aquilo que nós fazemos é pecado. Que aquilo que nós fazemos é errado. Lucas 18:9 diz assim: para algumas pessoas que confiam em sua própria justiça e menosprezam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Aleluia. Jesus vai dar o exemplo entre duas pessoas. Ele começa dizendo para algumas pessoas que confiam em sua própria justiça e menosprezam os outros. Uma pessoa que já não reconhece mais o que faz de errado, só reconhece aquilo que faz de bem. Pensa que pelas suas obras a pessoa já é autossuficiente.
Aí a pessoa começa a orar assim, e já não se humilha mais. Senhor, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu levanto de manhã, eu jejuo, eu isso e aquilo, e ainda se compara com pessoas próximas. Mas Jesus vai dizer que o que sai justificado é aquele que ele achava que não era digno nem de olhar para o céu. Glória a Deus. Ele começa a dizer que é pecador e que sabe o que tem feito. E esse homem começa a se humilhar porque sabe que por mais que é obediente, por mais que faz, por mais que dá o dízimo, por mais que dá a oferta, ele sabe que é pecador. Ele reconhece que não vai à frente sem Cristo. Esse homem reconhece o pecado. Ao reconhecermos o pecado, nós reconhecemos que somos culpados. E ao reconhecermos que somos culpados, reconhecemos que deveremos nos humilhar a Cristo. Para que tanta humilhação o Senhor nos pede? Para que nós devemos nos humilhar a Ele? Por que nós devemos nos humilhar a nós mesmos? São perguntas incógnitas que já deveriam ser respondidas em nossas mentes. São coisas que já deveriam estar trilhando num caminho de uma sã doutrina a qual nós vivemos. E tem pessoas que crescem tanto, que já criam a sua própria lei, já criam o seu próprio entendimento, aí começa a orar como esse publicano, como esse fariseu. Obrigado. E a gente continua lendo. Lucas 3:3 diz assim: então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Essa é a palavra a qual João Batista carregava. Eu vou ler novamente para vocês. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Não só a palavra que ele carregava em sua boca, mas também o batismo a qual ele batizava era de arrependimento de pecados. Glória a Deus. E desde aquela época vem vindo, Lucas 5:31 diz assim: ao que Jesus lhes ponderou, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Então eu vejo que aquele que preparou o caminho para Jesus pregava sobre arrependimento e sobre a fé daquele que viria. Eu vejo Jesus pregando sobre arrependimento e sobre a fé que Ele era o Cristo, o Salvador da nossa alma. E você pensa que para por aqui? No caminho de Emaús, Lucas 24:45. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas destes fatos. Olha o que Jesus está dizendo no caminho de Emaús para os dois homens. Vocês são testemunhas que nós temos pregado sobre o arrependimento de pecados. Nós não somos chamados a ser testemunhas de Cristo, a pregar o Evangelho a toda criatura, o ide, Marcos 16:15-16. E o que pregaremos? O que falaremos? Glória a Deus. Do que somos testemunhas? Do arrependimento, de uma pessoa que se arrepende do pecado, de uma pessoa que reconhece que anda não segundo a lei, mas segundo a vontade deles, e que assim, segundo a lei, podendo observar que estão em pecado, reconhecem que devem se humilhar a Cristo. Verdade, Deus. Aleluia. Atos 2:38, após o batismo de Pentecostes, no versículo 31 diz assim: Pedro vai entregar o seu sermão, a qual ele ganha quase cerca, a Bíblia vai dizer, de 3.000 pessoas. Atos dos Apóstolos 2:38 diz assim: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira pregação após o batismo de Pentecostes
nós vemos o arrependimento de pecados. E eu continuo ainda. A maior sombra nós bem pregamos aqui após Jesus no Novo Testamento, que é Paulo. Atos dos Apóstolos 20:20 diz assim: sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos, que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. 26:20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judeia, e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. É o que a Sol louvou aqui, frutos de arrependimento. Será que isso aqui que nós buscamos realmente nós entendemos? Será que nós sabemos realmente o que nós devemos pregar lá fora? Será que a gente tem pregado lá fora apenas um Deus de amor? Porque Deus é sim fogo destruidor. Foi pregado aqui que Jonas foi para Nínive. Claro que teve toda a história, mas quando ele chega nesse local, ele prega contra Nínive. Ele fala que o povo deveria se arrepender dos maus pecados. Deveria se arrepender porque faziam coisas que não agradavam a Deus. O rei reconheceu que o povo estava em pecado. E aí sim colocou todo mundo em pano de saco a se humilhar. Aleluia! Tem que primeiramente reconhecer que está em pecado. Oraremos o quê? Falaremos o quê para Deus? Entregaremos o quê para Ele? Vãs repetições todas as terças-feiras? Esconderemos nossos pecados se Ele é aquele que nos conhece pelo nome? Se é aquele que nos chamou desde o ventre de nossa mãe? Se é aquele que sonda do nosso coração e sabe o caminho que nós temos trilhado? Aleluia, glória a Deus. Até quando esconderemos da face do nosso Senhor nossas tristezas, nossas amarguras, nossas desavenças, aquilo que nós temos feito de errado mesmo, que tem desagradado o nosso Senhor? Entrega as tuas alegrias pela manhã, mas se for possível à noite, entrega também aquilo que você tem feito de errado, porque Ele é o teu Pai, Ele te ajuda. Aleluia! Mas para se humilhar de verdade, igreja, tem que ser no rasgar de coração, tem que se entregar melhor, tem que vir com mais força. Gente, depois de um culto tão abençoado de domingo, nós vimos na terça-feira desanimados. Pelo amor de Deus, eu estava acordando 4 horas da manhã, eu chegava aqui para o culto, eu entregava o meu melhor. Pelo amor de Deus, deixe o meu exemplo não para me vangloriar, não para me sentir, mas como exemplo daquilo que se deve fazer. Glória a Deus! Pelo amor de Deus, nós precisamos entregar algo bom ao Senhor. Glória a Deus. Quem aqui já viu uma pessoa ser humilhada pela vida da outra? Já viu alguém ser humilhado por alguém? Alguém já viu aqui alguém ser humilhado por alguém? Ser apontado por alguém? Já viu como é que a pessoa fica? O semblante cai na hora. A tristeza, a amargura toma conta. Se humilhar, se auto-humilhar, é entregar realmente tudo aquilo que somos. É entregar realmente tudo aquilo que nós não estamos fazendo e aquilo que estamos fazendo. Pai, eu era assim, eu era assado. Pai, eu estou assim, estou assado. Pai, eu preciso trilhar um caminho bom. Você precisa entregar daquilo, os seus troféus para o Senhor, todas as suas alegrias. Todo dia que você está exultante no Senhor. Mas entrega também as suas falhas. Aleluia. Entrega também os seus arrependimentos de coração. Você precisa Glória a entender sobre Deus! isso. Aleluia! Aí agora eu te falo. Se João pregava sobre arrependimento, se Jesus pregava sobre arrependimento, se os discípulos como Pedro pregavam sobre arrependimento, se Paulo também, que é chamado de apóstolo, prega sobre arrependimento, o que nós devemos pregar lá fora? O arrependimento de coração. Muitas vidas têm vindo lá de fora e entendido o evangelho errado porque a gente prega errado. Eu sei que Deus é amor, sim, Deus primeiro é amor.
E por amar, corrige. Aleluias. E por amar, bota o prumo. Verdade. E para que eu não me esqueça aqui, enquanto eu falava com o Senhor, era mais ou menos devia ser mais ou menos umas 6 da manhã. Eu estava no caminho já para pegar o último ônibus. E aí, quando chegou nesse domingo agora, a velhinha falou sobre algo e Deus testificou aquilo no meu coração. Deus falava para mim que vai passar o prumo nessa igreja. Que Deus tem um prumo para passar nesses últimos dias. Verdade. Que Deus vai passar uma peneira neste lugar. Deus. Que não vai ficar pedra de tropeço mais aqui para atrapalhar. E eu perguntei para Deus, por que, Senhor? Porque muitos têm brincado de ser crente. Para onde você vai? Já virou santo para ir para o céu, que eu peço para Deus te levar agora. Mas se você é pecador, se você não precisa da graça, se você não precisa de uma misericórdia que se renova a cada manhã, você precisa se arrepender daquilo que você tem feito. Lembra? A lei vai te ajudar a reconhecer aquilo que você faz de errado. Você precisa reconhecer o seu pecado. E aí sim se humilhar aos pés do Senhor. Mas fiel, Jesus. Porque senão, gente, posso ser bem sincero para vocês? Oraremos por máscaras. Isso aqui não vai passar de mera simbologia do Antigo Testamento. Isso aqui, infelizmente, não vai valer de nada. Isso aqui externa o que o nosso coração tem sentido. Sabe quando uma pessoa perdia um ente querido no Antigo Testamento? Que a pessoa se veste em pano de saco, raspava a sua cabeça. Era a tristeza que sentiam. Aquilo externava a tristeza dos corações. Aleluia. Aquilo externava aquilo que estavam sentindo. Meu Deus. Isso não é apenas uma simbologia. Isso não é uma máscara que deve ser vestida terça-feira e tirada no final do culto. Isso aqui é para nos lembrar que nós somos falhos e pecadores. Isso aqui é para lembrar que aquilo que nós fazemos está em Isaías, e o Victor prega muito sobre isso. É trapo de imundícia as nossas obras. É de lembrar que aquilo que fazemos, irmãos, não nos dignifica para entrar nos céus. Não é sobre nossas obras, não é sobre o que podemos fazer, é sobre Ele. É sobre o que Ele pode fazer através de nós. E nós precisamos ser moldados para chegar no local onde Ele quer que nós estejamos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tu és santo. Não precisa pegar mais água não, tá? Glória a Deus, aleluia. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas lutas? As suas mazelas? Se você tem murmurado, fala para Ele também. Fala para Ele que Ele já tem escutado. Ele já tem te ouvido. Ele já tem visto as suas lutas. O que nós tentamos esconder de Deus? O que estamos tentando esconder dos olhos do nosso amado? Aleluias. Antes que falássemos qualquer palavra, Ele já teria ouvido. Antes que qualquer entendimento descesse ao nosso coração, Ele já saberia. Meu Deus. Nós precisamos entender esse caminho. Quando vocês forem pregar o Evangelho, preguem de verdade. Que as pessoas devem se arrepender dos maus caminhos, se arrepender dos pecados, se arrepender de coração, crendo no Senhor, que é Ele que salva. Aleluia. Nós estamos pregando moleza. Estamos pregando leite demais. Eita Deus. Mastiga aí, leitinho. Ai, Deus é amor. Deus é amor. É sim. Mas prega por inteiro. Prega por inteiro. Faz igual Jonas. Prega sobre Nínive. Prega sobre ela. Fala que deve se arrepender. Fala sobre o juízo final. Fala para onde elas estão indo. Aleluia. Prega a palavra 100%. Mas prega que a graça, que a misericórdia alcança se eles se arrependerem de coração. Se eles se humilharem de coração, o Senhor ouve do céu e faz nova todas as coisas. Não fez em nós, pode fazer também na vida do próximo. Aleluia.
uma pessoa que não tem medo de expor as suas fraquezas. Anotei aqui. Nós não podemos ter medo de expor aquilo que estamos vivendo, igreja. É verdade, Pelo amor Deus. de Deus. A próxima terça-feira estaremos aqui novamente. E o que entregaremos para o Senhor mais uma vez? Não vem aqui bater protocolo. Não vem aqui dizendo para o Senhor: ai, Senhor, estou cansado. Pede para o Senhor força. Pai, mesmo cansado, eu estou aqui. Coloca a minha mente desperta a ouvir a Tua voz. Coloca o meu coração atento para a descida, Senhor amado, do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Não se contente. Não se contente com qualquer coisa. Não se contente. Humilhação. Deus nos está chamando para o secreto. O secreto. Algo está errado, igreja. Algo está errado em nosso meio. Todas as palavras a qual Deus tem nos dado, não só eu, não só o Vitor, não só nosso irmão Eduardo, não só as campanhas, são sempre de humilhação, bispo. São sempre de uma busca, são sempre de voltar ao caminho, são tempos de buscar uma sã doutrina, é sempre ao arrependimento de coração, é sempre voltando para a palavra. Será realmente que estamos realmente acordados para aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas? Será que nós realmente estamos no prumo daquilo que o Senhor quer fazer? Será que nós realmente não devemos largar a nossa carne, largar o nosso entendimento para viver realmente a real e perfeita vontade de Deus? Tu és fiel, Deus. A gente precisa rever alguns conceitos nesses dias. Se Deus está nos chamando realmente para um arrependimento de coração, se Deus está nos chamando para adorar em espírito e em verdade, nós devemos realmente reconhecer que nós somos pecadores. E eu termino lendo a mesma passagem que eu li. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Não jogue fora o arrependimento. Não jogue fora o arrependimento. Não volte à imaturidade do seu coração. Não volte à imaturidade, à incredulidade. Quando nós entramos aqui, nós ouvimos a palavra, nos confrontava, nós nos arrependíamos e nos humilhávamos aos pés do Senhor. Que isso não seja perdido em nosso meio. Se coloque sobre os pés nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração para aquele que consegue, em nome de Jesus. Para aquele que consegue ficar sentado, pode ficar sentado em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Senhor, nós te entregamos nossa vida, Senhor amado, tudo aquilo que nós estamos fazendo em Ti, Senhor. Pai, nos ensina um caminho, Senhor amado, que Te agrada. Nos ensina um caminho, Senhor amado, que Te louva, ó Deus. Senhor, nos faz olhar, Senhor amado, para aquilo que o Senhor nos deixou, Senhor amado, nas Suas Escrituras mesmo. Senhor, nos ajuda a reconhecer, Senhor amado, nossas fraquezas. Eu não sei, Senhor amado, o que os meus irmãos têm passado. Eu não sei quais são as fraquezas. Eu não sei, Senhor amado, aonde eles têm murmurado. Eu não sei, Senhor amado, aonde eles têm se frustrado, Senhor. Aonde eles têm se entristecido. Eu não sei, Senhor amado, quais são os pecados dos meus irmãos, Senhor. Mas uma coisa que eu posso fazer é orar, Pai. Não só para a minha vida, Senhor amado, para a vida do meu próximo, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a reconhecer que somos pecadores. Amiga, Espírito Santo, tu tens um papel especial neste momento. Nos cutuca, Senhor amado. Nos faz, meu Pai amado, lembrar das palavras de vida quando nós erramos. Nos faz orar em espírito e em verdade. Intercede por nós, amado. Nos ajuda nessas orações que nós estamos fazendo nas terças-feiras. Nos ajuda, Senhor amado, a entregarmos o nosso coração totalmente, 100% contrito a Ti. Nos ajuda a reconhecer, Pai amado, que somos apenas pó, que somos muito falhos ainda em Tua presença.
Nos ajuda, Senhor amado, a reconhecermos que devemos nos humilharmos dia após dia, Senhor. Davi, Senhor amado, em Salmo 51, vai dizendo, Senhor amado, nas petições de um arrependimento, Senhor, ele reconhece aquilo que faz, ele reconhece o caminho que ele trilhou de errado, ele reconhece aquilo que perdeu e pede de volta, e reconhece, Senhor amado, que se nós andarmos segundo, Senhor amado, as nossas vontades, perderemos o especial, Senhor, perderemos o essencial, e se for para perder tudo, Senhor amado, que perdamos, mas que sejamos como Davi, Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, ó Deus, que a nossa fé não seja abalada, Senhor, Em nome de Jesus. que a nossa autoridade, Senhor amado, prevaleça, Senhor amado, em Ti. Nos ajuda, Senhor amado, a pegar um evangelho, Senhor amado, 100%, Senhor amado, cristocêntrico. Nos ajuda, Senhor amado, nessas próximas terças-feiras, Senhor. Não só para os próximos pregadores, Deus, mas para nós, a cada um, Senhor amado, desde o menor ao maior, Senhor amado, que entra nessa campanha, Senhor amado, aonde o fogo mais inflama. Visita, Senhor amado, o lar de cada um, visita a mente, Deus. Visita este coração. Visita, Senhor amado, o âmago, Senhor amado, de ventrículo e de átrio, Senhor amado, desses corações, ó Deus. Visita, ó Pai, pois Tu o sabes. Nos ajuda, Senhor amado, nas próximas terças-feiras a externar para fora, ó Deus, aquilo que está enraizado, aquilo que está escondido, aquilo que está mascarado, Senhor, aquilo que nós pensamos estar correto, mas não está. Nos ajuda, Senhor amado, nas próximas terças-feiras. Eu te entrego o Teu povo em Tuas mãos, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor com as palmas, em nome de Jesus? Eu agradeço o Senhor por essa oportunidade mais uma vez. A Bíblia fala, não se apresse a sair da presença do Senhor. Então não precisa de ter pressa, né? Está todo mundo cansado mesmo. Mas está muito claro. Deus não pede uma campanha de humilhação em vão. A palavra diz tudo. É para se humilhar. Mas não é para trazer. A nossa boca tem poder. A gente ora e a nossa boca mesmo traz coisa ruim. Falamos coisa ruim. Falamos coisas horríveis dentro do nosso lar. A nossa boca tem poder. Então nós temos que ter poder. Através do Espírito Santo de Deus. Que quando nós nos humilhamos em espírito e em verdade, há mudança. Há mudança. Então está mais que claro, 21 dias de humilhação, Deus está querendo muito mesmo de nós. E eu louvo a Deus, que pela bondade e misericórdia dele, Ele nos avisa tudo. Mas não adianta. Olha o que cada um, Andresa, Rafa, cada um. Ou vocês são ou não são. Eu sou crente, quero curtir um rock and roll. Eu sou crente, quero curtir uma musiquinha, né, internacional. Vão se converter. Ou somos adoradores que adorem em espírito e em verdade, ou não somos. E quer ainda debater o quê? Então fica aí com a tua certeza, com a tua, como é que fala? Com um pé no mundo, outro pé no... Jesus volta você, fica. Não tem. Ou vocês são de Deus, ou são do... Não tem meio termo. Ah, mas essa musiquinha aqui não tem nada a ver. Essa letra aqui é suave. Fica nessa suavidade para vocês ver para onde vocês vão parar. Então, a humilhação que Deus quer de nós, talvez pode ser tão pequenininho. É algo que está impedindo da bênção ser alcançada. Às vezes é tão pouco, né? E nós não estamos enxergando. Basta enxergar. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pelo pai da nossa cooperadora Luísa. Deus abençoe a sua vida, querido. Seja sempre bem-vindo.
e ore por nós. Amém? Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que porventura não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante as tuas mãos que nós vamos orar por você. Tem alguém que se encontra afastado e quer fazer uma nova aliança com Deus? Aleluias. Se não tem, que o Senhor venha dar oportunidade. Amém? Oremos. Deus, é com muita alegria em nossos corações que nós te rendemos graça. Pai, mostra, Pai amado, que não é pecadão nem pecadinho, porque não existe pecado maior. Tudo é pecado, para que nós venhamos, Pai, receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nos leva, Pai, debaixo das tuas mãos potentes. Os obreiros já vai fazendo aqui a fila para o ato profético, com as mãos para o alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, E nada nos faltará. e agindo Deus, Quem impedirá? Terminado em